Ele matou o próprio clã, o próprio pai, a própria mãe, e deixou o irmão vivo apenas para carregar ódio. Se você parar apenas nesse ponto da história, não existe defesa, não existe justificativa. Existe apenas um nome: monstro. Mas o que quase ninguém percebe é que naquele quarto silencioso, coberto de sangue e lágrimas invisíveis, não nasceu um vilão, nasceu um mártir. E talvez o personagem mais trágico já escrito. Itachi nunca foi como os outros. Desde criança, ele entendia a guerra de um jeito que adultos não entendiam. Ele viu campos de batalha ainda menino, viu corpos espalhados, viu o vazio nos olhos de quem sobreviveu. Enquanto outros sonhavam com poder e reconhecimento, ele sonhava com paz. Mas paz verdadeira, não aquela construída sobre orgulho e vingança. O problema é que ele nasceu no pior lugar possível para alguém que desejava equilíbrio, no meio de um clã consumido por ressentimento e por uma vila movida por desconfiança. Quando a conspiração começou a crescer dentro do clã Uchiha, o mundo colocou um adolescente diante de uma decisão impossível. De um lado, sua família; do outro, uma guerra civil que poderia destruir Konoha inteira e iniciar um conflito ainda maior. Não era uma escolha entre certo e errado, era uma escolha entre tragédia e catástrofe. E alguém precisava sujar as próprias mãos para que milhares não morressem depois. Esse alguém foi ele. Mas o verdadeiro peso não foi executar a missão, foi aceitar carregar o ódio do mundo, porque Itachi poderia ter contado a verdade, poderia ter tentado se justificar, poderia ter buscado reconhecimento secreto, mas ele escolheu o silêncio, escolheu ser lembrado como traidor, escolheu que o próprio irmão crescesse acreditando que ele era um assassino frio, e isso é o que transforma a história dele em algo quase insuportável de analisar. Existe algo profundamente perturbador na forma como ele sorri pouco, fala pouco e sente muito. Cada palavra de desprezo que ele aceita, cada olhar de ódio que recebe, faz parte de um plano maior que ninguém enxerga. Ele entrou para Akatsuki, viveu entre criminosos, mergulhou na escuridão, mas nunca deixou de proteger a Vila das Sombras. Ele se tornou o vilão perfeito porque alguém precisava ser odiado para que a paz continuasse de pé. E talvez o momento mais cruel da história dele não seja um massacre. É a despedida, é aquele toque na testa, é a mentira final dita com voz cansada, mantendo a máscara até o último segundo. Porque mesmo morrendo, ele protegeu o irmão da verdade, tentando moldá-lo como herói. Só depois, quando tudo já estava quebrado demais, a verdade veio à tona. E aí, a pergunta mudou. Ele era um monstro, ou o único adulto em uma sala cheia de fanáticos? O mais doloroso é perceber que Itachi venceu. A guerra que poderia acontecer não aconteceu. A vila permaneceu de pé por anos. O irmão ficou mais forte. O plano funcionou, mas o preço foi a própria alma. Ele não teve redenção pública, não teve aplausos, não teve estátua, teve apenas silêncio e uma vida inteira fingindo ser aquilo que mais odiava. Itachi não é apenas um personagem forte, ele é a representação do sacrifício absoluto. Ele prova que às vezes o verdadeiro herói é aquele que aceita ser odiado para que outros possam viver em paz. E isso é mais pesado do que qualquer batalha, porque no fim, o maior ato de amor dele não foi proteger a vila, foi aceitar que o próprio irmão o odiasse. E agora eu te pergunto, você teria coragem de destruir tudo o que ama para salvar algo maior?